Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Dessa vez, sendo realmente a última monitoria do semestre. E como nós estamos encerrando, né, esse grande ciclo, as provas se aproximam, hoje a nossa monitoria vai ser voltada para a revisão da prova da semana que vem, se eu não me engano. E como o professor, pelo menos da manhã, que é o Surrel, disponibilizou uma lista de exercícios para os alunos, eu tomei a liberdade de pegar essa lista e fazer a revisão baseada nela. Então, eu peguei a lista e vou passando com vocês questão por questão para poder ir tirando até algumas dúvidas, porque essa lista ela não tem gabarito. Então, a ideia é tentar ir resolvendo todos os exercícios para tirar as dúvidas que porventura vocês venham a ter. Então, vamos começar, porque é um número considerável de exercícios e eu espero que dê tempo de passar por tudo. Qualquer coisa, se tiver alguém da noite que queira dar uma olhada, né, nessa lista de exercícios, eu achei ela muito bacana para revisão, então eu vou deixar o material com vocês. Primeiramente, primeira questão, fala da compra e venda. A letra A pergunta, né? Ou pede, no caso. Explique o conceito jurídico de compra e venda, indicando quais são seus elementos essenciais e por que se trata de contrato consensual, bilateral ou oneroso. Bom, o conceito da compra e venda é aquele contrato que tem o vendedor e o comprador, e o vendedor ele se obriga a transferir a propriedade de alguma coisa para esse comprador mediante pagamento em dinheiro ou com alguma coisa que possa ser convertida em dinheiro ou avaliada em dinheiro. Por isso que você não pode comprar alguma coisa com serviço. Um dos os pontos essenciais para a existência desse contrato baseiam-se no consentimento entre as partes, uma vez que se não tivesse acordo de vontades entre as partes, não haverá compra e venda. A coisa que deve ser vendida deve ser lícita e possível, por isso que não se pode, por exemplo, considerar um contrato perfeito, digamos assim, a venda de, por exemplo, cocaína, porque não é uma coisa lícita, e você não pode tentar vender a lua, porque não é algo possível. E o preço dessa coisa, né, a contraprestação dada pelo comprador, ela precisa ser em dinheiro ou alguma coisa que seja avaliada em dinheiro, nesse caso, né? Então, vai fazer um, oh Deus, vai fazer o pagamento e precisa obrigatoriamente ser em dinheiro, alguma coisa que seja avaliada em dinheiro. Questão B. Ah, calma, espera. Porque se trata de contrato consensual, bilateral e oneroso. Consensual é justamente porque eu disse que um dos elementos essenciais dele é o consentimento, então se não houver o acordo de vontades, ele não existe. Bilateral, porque criam-se obrigações para ambas as partes, uma precisa entregar o bem, a outra precisa entregar a contraprestação. E oneroso, porque ambas as partes, elas possuem as obrigações já definidas, possuem vantagens e ônus patrimonial para ambas as partes. É mais fácil saber que o oneroso ele vai envolver a contraprestação, né? Mas, de maneira geral, é porque existe vantagem e ônus patrimonial em ambas as partes, como, por exemplo, a pessoa que está vendendo, ela está dando bem um ônus, mas ela está recebendo a contraprestação, um bônus.
a pessoa que está comprando, ela está entregando dinheiro, que é o ônus, mas ela está recebendo bem o bônus. É basicamente isso. B. Diferencia a obrigação de transferir o domínio da efetiva transferência da propriedade, abordando a relevância da tradição para bens móveis e do registro para bens imóveis. No contrato de compra e venda, o contrato de compra e venda, ele vai gerar a obrigação para o vendedor de entregar, de transferir a propriedade de um bem, certo? Só que essa transferência de propriedade, ela não necessariamente vai acontecer de maneira imediata. Para a questão dos bens móveis, a propriedade do bem, ela vai se transferir com a tradição, ou seja, quando eu efetivamente entregar a coisa para a pessoa. Já nos bens imóveis, só o contrato falando que você está vendendo, que você está dando aquele. Dando não, né? Daí vai ser adoção. Você está vendendo aquele imóvel para alguém, não transfere a propriedade, porque na questão da compra e venda de bens imóveis exige uma solenidade, que é justamente o registro do cartório de títulos, cartório de registro de imóveis. Então, essa transferência, por mais que no contrato, naquele momento, esteja dizendo que está sendo vendido para você, só vai acontecer depois do registro no cartório. Bem, sobre os riscos e despesas e responsabilidade. A. Analise a distribuição dos riscos da coisa e do preço na compra e venda, considerando o momento anterior e posterior à tradição ou ao registro. A distribuição dos riscos. Ah, tá. A questão da compra e venda, o que acontece? Vai seguir basicamente aquela máxima que vocês já devem ter visto e que eu muito provavelmente já mencionei em alguma monitoria, que é a ideia do res perit domino. A coisa perece para quem é dono. Então, na questão da compra e venda, antes da tradição ou do registro, no caso de bens imóveis, o risco corre pelo proprietário, uma vez que ele ainda é dono da coisa. Depois da tradição, o risco, ou do registro, o risco vai correr por conta do comprador, uma vez que houve já a transferência de propriedade, ele se tornou dono, então, se, por exemplo, alguma coisa acontecer com a coisa, alguma coisa acontecer com o bem, o problema vai recair justamente na responsabilidade do comprador. Se acontecer da coisa perecer antes da entrega, antes do registro, sem a culpa do devedor, que nesse caso vai ser o vendedor, a única coisa que vai acontecer é que ele vai ter que devolver o preço pago para evitar enriquecimento ilícito. Se acontecer da coisa perecer antes da tradição, antes do registro, com a culpa do vendedor, ele, além de devolver o preço para evitar enriquecimento ilícito, vai ter que arcar com perdas e danos. E se acontecer alguma coisa depois da tradição, do registro, obviamente o vendedor não tem que arcar com nada porque já transferiu a propriedade, ele já não é mais dono. B. Em uma venda de bem com defeito oculto ou perda posterior do bem, leia-se vício redibitório ou evicção, explique quais argumentos poderiam ser utilizados pelo comprador e pelo vendedor para defender os seus interesses. No caso do vício redibitório, o que poderia acontecer? O vício redibitório é aquele defeito oculto
anterior à tradição ou um defeito de difícil constatação. O comprador ele vai poder pedir o abatimento do preço, se a coisa ainda tiver utilidade, ou a resolução do contrato, no caso de não haver qualquer tipo de utilização para aquele bem. No caso da evicção, o comprador ele vai poder cobrar do vendedor ele vai poder cobrar do vendedor preço, além dele ter que arcar com, por exemplo, perdas e danos, honorários advocatícios, se a pessoa precisou entrar com ação para discutir posse do bem, tudo que girar em torno daquele bem evicto, quem vai ter que suportar vai ter que ser também o vendedor. A menos que exista a cláusula expressa de que o comprador assume o risco, digamos assim, de possível evicção, que daí você exonera a responsabilidade do vendedor. Questão 3. Venda com reserva de domínio. Eu não lembro de ter falado dela na monitoria, mas ela é relativamente simples. Então, eu só vou passar aqui por cima também. Conceitue a venda com reserva de domínio e explique como ela altera os efeitos ordinários da compra e venda quanto à propriedade e posse do bem. A venda com reserva de domínio é um tipo de venda onde o vendedor ele meio que segura a propriedade para ele até que a pessoa pague integralmente todo o preço que ela se propôs a pagar por aquela coisa. Então, é como se eu fosse vender eu fosse vender um fone de ouvido, eu desse o fone de ouvido para você, mas, por exemplo, eu não transfiro a propriedade dele enquanto você não termina de me pagar tudo que você se propôs a pagar. Eu acho que nesse caso é mais fácil entender com imóvel. Eu te vendo um imóvel, só que a gente não faz tipo, o registro desse imóvel no cartório. Então você tem a posse do bem, mas você não tem a propriedade. Os efeitos ordinários de compra e venda. Nesse caso, o que vai acontecer? O comprador ele vai ter a posse direta do bem, porque ele está lá usufruindo, mas ele não vai ter a propriedade daquela coisa enquanto ele não pagar o valor cheio. B. Indique os requisitos essenciais para a validade e eficácia da cláusula de reserva de domínio, especialmente quanto ao objeto, a forma e a publicidade perante terceiros. Os requisitos para esse tipo de contrato são: o objeto precisa ser móvel e infungível. Então, você, por exemplo, não pode fazer uma venda com reserva de domínio de saca de café, por exemplo. O contrato, ele precisa ser escrito, obrigatoriamente. Então, por mais que a compra e venda permita, sim, o contrato verbal, uma vez que ela é, em regra, informal, nesse caso, é exigido o contrato escrito. É necessário que exista uma cláusula expressa de reserva de domínio para esse tipo de contrato, falando que nessa compra e venda, essas são as regras. E para que o contrato tenha efeito perante terceiros, você possa opor esse contrato perante terceiros, que os outros reconheçam essa modalidade, digamos assim, é preciso que você registre o contrato no domicílio do comprador. Então, você vai ter que ir lá no cartório registrar o seu contrato para que ele possa ser oponível perante
terceiros. Inadimplemento e medidas do vendedor. Quais providências o vendedor pode adotar diante do inadimplemento do comprador, distinguindo a cobrança do preço da recuperação da recuperação do bem vendido? No caso do inadimplemento, nesse caso, o vendedor, né, ele pode adotar duas, digamos assim, ele pode adotar duas ações diferentes. Primeiro, ele pode exigir as parcelas não pagas judicialmente, através de uma ação de execução. Ação de execução? Ação de cobrança, se eu não me engano. Ação de cobrança. E é a ideia de você ir no judiciário e pedir para o juiz forçar a pessoa a pagar o que ela te deve. É basicamente isso. Ou ele pode pegar o bem de volta através de uma ação de Putz, eu abreviei aqui, agora eu não tô sabendo o que que é. Mas é tipo, é uma ação para pegar, eu esqueci o nome da ação. É uma ação para pegar a posse de volta, ou ele pode pedir uma resolução contratual. Nesse caso da resolução contratual, ele vai extinguir o contrato e, tecnicamente, o bem volta para ele, né? Aí, na pior das hipóteses, vai ter que ir atrás de, por exemplo, busca e apreensão para pegar o bem de volta. Mas são essas duas coisas que ele pode fazer. Ele pode exigir as parcelas faltantes no judiciário, ou ele pode reaver o bem por essa ação de recuperação de posse, ou rescindir o contrato. Questão 5, sobre a ação renovatória na locação empresarial. Requisitos. Essa eu lembro que eu dei uma monitoria específica para esse tema, então, bora lá. Deixa eu beber um gole d'água. Apresente os requisitos materiais para o locatário obter a renovação compulsória da locação não residencial destinada à atividade empresarial. Essa é aquela renovação da locação forçada, que exigem alguns requisitos que precisam ser cumulativos para que o judiciário permita essa renovação. Primeiro requisito é que a locação precisa ter fim exclusivamente empresarial. Você não pode renovar a locação de um imóvel utilizado para fim residencial. Segundo requisito, o contrato precisa ter um prazo, o contrato precisa ser escrito, não pode ser verbal, um prazo determinado, ou seja, tem que ter uma data de início e uma data de fim, e que esse contrato ou a soma dos contratos perfaça ao menos 5 anos. Então, você pode fazer um contrato só, com até 5 anos de duração, ou você pode fazer mais de um contrato, onde a soma deles dê no mínimo 5 anos de duração. Nesse caso da soma, o STF já permitiu que no período das tratativas entre, por exemplo, a renovação de contrato, em que eles ficam sem o período de tempo que eles ficam sem o contrato escrito justamente por essa questão da renovação, se não for maior que 30 dias, não vai interromper o acesso temporis, que é justamente essa contagem de tempo para poder dar o direito à renovação.
E, por último, o último requisito é que a empresa, a empresa que está buscando a renovação, né, o locatário, ele precisa estar no mesmo ramo há pelo menos 3 anos, porque essa regra visa justamente proteger a empresa que já está estabelecida há um tempo, já tem uma clientela e que está sendo forçada a sair. Então, cumprindo esses 3 requisitos, você consegue a renovação compulsória. Com relação a prazo, legitimidade e resistência do locador. Indique o prazo para ajuizamento da ação renovatória e explique a consequência jurídica da sua inobservância. Eu lembro que na monitoria que eu falei sobre a ação renovatória, eu falei que não adiantava você querer renovar o contrato, não adiantava você querer renovar o contrato um mês antes, tá certo? Um mês antes do vencimento dele, para poder ter direito a essa ação, porque não funcionava. Existe o tempo de 1 ano até 6 meses anteriores ao término desse contrato. Então, se o seu contrato vai vencer. Ih, só um instante, gente. É que saiu o meu login do Teams do tablet. 2 minutos. Ok, voltei. Tá certo. Enfim, com relação ao prazo de ajuizamento, a gente já conversou. A consequência jurídica da sua inobservância é justamente a não renovação desse contrato, né? Então, a pessoa vai ter que achar outro lugar, vai ter que conversar com o locador, não sei. Mas para conseguir a renovação forçada, ela precisa respeitar esse prazo de 1 ano a 6 meses anteriores ao término do contrato. Sobre quem possui legitimidade para propor a ação renovatória. É justamente o locatário que possui a empresa naquele local. É ele que vai entrar com a ação contra o locador. Quais fundamentos podem ser invocados pelo locador para resistir à renovação? Que é o caso dele negar a ação renovatória por algum motivo. E os motivos da chamada exceção de retomada são: o locador ele vai alegar uso próprio do imóvel, ele vai usar o imóvel para algum fim que ele queira, ele vai alegar que ele quer estabelecer uma empresa naquele imóvel, mas lembrando que ele não pode entrar no mesmo ramo do locatário, porque senão vai ser considerado concorrência desleal. E ele também pode alegar
que ele vai precisar fazer reformas extremamente necessárias, porque foram impostas pelo poder público, por exemplo. Ele precisa fazer uma reforma urgente naque, naquela construção. Isso normalmente é comum, como eu tinha falado, no caso do prédio ser tombado, uma vez que existe um jeito certo de você pintar, uma cor certa, uma técnica certa, para você poder conservar mesmo aquela construção. Então, ele pode alegar essa reforma imposta pelo poder público. Enfim, lembrando que o, o locador ele tem um prazo de até, se eu não me engano, 3 anos para cumprir com o que ele falou. Ou ele vai ter que arcar com o prejuízo que ele causou ao locatário. Sobre a questão 7 e a locação build-to-suit. Eu também não lembro de ter falado dela na monitoria. Então, eu vou mencionar ela aqui agora de uma maneira assim bem breve. Sobre a questão do seu conceito e função econômica. Explique o que caracteriza a locação build-to-suit e destacando a prévia aquisição, construção ou reforma substancial do imóvel conforme a necessidade do futuro do locatário. O que acontece na locação build-to-suit, passando bem por cima? É um tipo de locação empresarial onde um imóvel ele é adquirido ou adaptado, no caso, né? Fazem reformas nesse imóvel e tudo mais, para justamente atender às necessidades do locatário. Então, o locatário vai atrás do locador, que se propõe a investir do seu próprio patrimônio a aquisição ou a adaptação daquele lugar ou de um lugar para satisfazer as vontades e as necessidades empresariais do locatário. Normalmente, esses contratos build-to-suit, eles são a longo prazo, são contratos maiores, de mais ou menos 10, 20 anos, e possuem uma maior liberdade contratual, uma vez que, como envolve, como eu digo, envolve até uma negociação do que precisa, do que não precisa, o que vai fazer, o que não vai fazer, e exige uma adaptação toda do local, uma pesquisa do local, ele possui uma maior liberdade contratual nesse sentido. Analise a função econômica dos contratos e justifique por que encontra uma valorização manipulada de. Gente, eu confesso que eu vou pular essa segunda alternativa, porque eu não consegui ler direito essa parte do Build-to-Suit, eu passei bem por cima. Mas, enfim, eu vou passar o documento para vocês, daí fica para questão de estudo até. Daí, qualquer coisa, vocês mandam mensagem e tudo mais, porque daí a gente consegue conversar sobre a questão. E, e até, tipo, tirar dúvidas sobre, trocar ideias sobre a questão e tudo mais.
Mas, enfim, sobre a questão de cláusula, revisão e denúncia antecipada. Denúncia ou renúncia? Acho que é renúncia. Enfim, examine a possibilidade de pactuação de renúncia à revisão dos valores de aluguéis em contrato BitSuite relacionado à lógica de amortização do investimento realizado pelo locador. Basicamente, como é que fala? Os aluguéis de uma locação BitSuite, eles são mais caros, porque os aluguéis, eles visam justamente recuperar o investimento que o locador fez em cima daquele imóvel, daquela obra, daquela modificação. Enfim. E se você quiser rescindir antes do prazo do contrato, você precisa pagar uma multa. Só que as multas, elas são, digamos assim, muito elas são muito maiores e muito mais altas, porque eu explico isso. Porque o investimento foi mais alto. Você se comprometeu a arcar com aquilo, o locador investiu patrimônio nesse contrato, nessa locação. Ele fez tipo toda uma modificação para o imóvel daquela pessoa, daquele locatário. Então faz sentido as denúncias não, as multas serem mais altas. Então é basicamente isso, de uma maneira bem por cima com relação à multa do contrato Bitsuite. A questão 9 vai trazer a ideia da revogação da doação por ingratidão. Indique e explique as principais hipóteses legais de revogação. Física grave contra o doador, a hipótese de calúnia ou injúria graves contra o doador e a recusa de alimentos quando se podia prestar. Essas basicamente são as hipóteses de doação por ingratidão. Homicídio ou tentativa, injúria ou calúnia, ofensa física grave e não prestar alimentos quando a gente podia prestar. A A revogação por ingratidão, em tese, quem propõe essa ação, né, a ação de revogação, ela é personalíssima, ou seja, só quem tem essa legitimidade para entrar com a ação é o doador. E o prazo para entrar com essa ação é 1 ano, decorridos do conhecimento de qualquer um dos casos. Passado esse caso, você não tem mais o direito de entrar com essa ação. Você perde essa possibilidade de provocar o judiciário, né? E com relação aos efeitos da revogação em relação ao bem doado, ele vai voltar para o patrimônio do doador, não integrando
o patrimônio daquele que teve a doação revogada. Sobre a revogação por inexecução do encargo. Diferencia a doação pura da doação modal. A doação pura é aquela que vem sem qualquer obrigação por parte do donatário. É aquela que vem sem qualquer pedido do doador para o donatário, digamos assim. Já a doação modal é aquela que exige que o donatário faça alguma coisa para que ela seja válida. Existe uma obrigação que precisa ser prestada pelo donatário. Em que situações a inexecução do encargo pode justificar a revogação? Justamente quando a doação é modal e a pessoa não cumpriu com o encargo devido, uma vez que você pode exigir o cumprimento do encargo, se ela não fez, né? Mas quando isso não acontece, a pura inexecução do encargo devido pode ser motivo para revogação da doação. Sobre doação com cláusula de reversão. A doação com cláusula de reversão é aquela que vai ter uma cláusula no contrato, digamos assim, em que vai ditar que o bem doado, caso o donatário morra antes do doador, vai voltar para o patrimônio do doador. Dessa forma, impede a sua consolidação no patrimônio do donatário. Consequentemente, ele não vai virar espólio. Vai voltar para o patrimônio do doador. Analise os limites da cláusula de reversão. A cláusula de reversão, ela, como eu já voltei, o patrimônio não vai ser incorporado ao espólio do donatário, vai retornar ao espólio do devedor, não se incorporando ao espólio. Então, essa doação não vai ir para os herdeiros do donatário. A cláusula de reversão, ela também não pode ser estipulada em favor de terceiros. Então, por exemplo, eu vou doar uma casa pro Joãozinho. Só que o Joãozinho morre. Mas no contrato estava assim: no caso da morte de Joãozinho, a doação passa para Mariazinha. Isso não pode acontecer, porque eu estou estipulando a doação, no caso da morte do donatário, para uma terceira pessoa que nem estava no contrato, digamos assim. Então, isso não pode. Ela precisa voltar exclusivamente para o patrimônio do donatário. Do doador, perdão. E, com relação à última questão, a diferença entre mútuo e comodato e a aceitação de doação, né? Diferencia mútuo e comodato quanto a objeto, gratuidade, onerosidade, transferência de propriedade, obrigação de restituição, enfim. Mútuo e comodato. Ambos são espécies do contrato de empréstimo. O contrato de empréstimo é aquele que a pessoa empresta. Como que eu digo isso? É aquele que a pessoa vai entregar um bem para outra. Sendo que no final ela vai precisar restituir ou aquele bem, no caso de comodato, ou o mesmo bem da mesma quantidade, gênero e qualidade na questão espécie, gênero e quantidade, no caso do mútuo.
O mútuo e o comodato se diferenciam principalmente na questão do objeto, uma vez que o comodato, eles ambos são contratos gratuitos, gratuitos unilaterais, contrato de empréstimo, certo? São gratuitos, unilaterais, são contrato de empréstimo, só que o comodato vai se entregar um bem infungível, ou seja, um bem não genérico, digamos assim, que precisará ser restituído ao final do contrato. Você vai precisar, você vai emprestar um bem e vai ter que receber esse mesmo bem novamente ao final desse contrato. Já o mútuo, você vai entregar um bem que ele fungível e consumível, digamos assim, na maioria das vezes. Aí, no comodato, o bem ele é infungível e não consumível. No mútuo, o bem é fungível e consumível, como, por exemplo, dinheiro. E ao final do contrato, não tem como você devolver exatamente aquilo que você pegou emprestado, principalmente no caso de dinheiro. Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ter que devolver a mesma quantidade de dinheiro e espécie daquilo que você pegou emprestado. Então, se eu te emprestei dinheiro, você tem que me devolver dinheiro. Basicamente isso. Quanto à modalidade de aceitação, doação, abordando aceitação expressa, tácita e presumida, bem como as situações em que a lei dispensa significa a aceitação. Já falei várias vezes nas monitorias sobre a questão das diferentes modalidades de aceitação na doação, né, principalmente, que é a questão da aceitação expressa, tácita e presumida. Expressa é aquela em que o doador ele vai manifestar, ele vai externalizar aquela vontade. O doador não, né? O donatário, ele vai externar aquela vontade de aceitar a doação. Ele, por exemplo, vai escrever eu quero, ou ele vai falar eu quero. Ele vai deixar inequívoco a sua aceitação. Com relação à aceitação tácita, é aquela em que o donatário ele não vai externalizar expressamente a sua aceitação, mas ele irá praticar atos que darão a entender que ele aceitou. É baseado no comportamento da pessoa a aceitação tácita. Porque, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou é a pessoa não negar a doação. Se você não negou, presume-se que você aceitou. E com relação à aceitação presumida, é aquela baseada no silêncio. Dá-se um prazo para o donatário se manifestar acerca daquela doação, e no caso da sua não manifestação, na permanência em silêncio do donatário, entender-se-á a doação como aceita. Em que situações essa aceitação ela é dispensada? O nosso maior exemplo é justamente a questão da doação pura, ou seja, sem encargo nenhum, sem obrigação nenhuma, sem ônus nenhum, né? Pro completamente, absolutamente capaz. Porque como não vai ter qualquer problema, qualquer encargo para o menor, é uma doação em que só trará vantagens, digamos assim, para o menor. Então, ela dispensa a aceitação dos seus representantes legais, por exemplo, ou do próprio menor, como se fosse um grande presente. E não é necessário que tenha qualquer tipo de aceitação sendo dispensada nesse caso.
E, dessa forma, fechamos a nossa última questão. Eu vou deixar esse documento com vocês para poder, digamos assim, oh Deus, vou deixar esse documento com vocês para vocês poderem rever, até escreverem com as próprias palavras, corrigir. No caso da correção, é válido também usar a própria inteligência artificial, né? Porque ela vai te ajudar a ver se você escreveu mais ou menos o que a resposta pedia, então acho bacana. Vou deixar o documento com vocês. Como essa foi a nossa última monitoria do semestre, eu já quero agradecer por essas aulas, né, que eu tenho tido a oportunidade de ministrar. Eu sei que é corrido, é rapidinho, não tem nada a ver ainda, não passa nem perto de uma aula lá na faculdade, mas eu espero que eu possa ter ajudado vocês em alguns assuntos, tirado algumas dúvidas, que eu possa ter esclarecido algumas coisas para vocês. Fico sempre à disposição, caso vocês queiram entrar em contato, mandar mensagem, tirar dúvidas, esbarrar comigo no corredor da faculdade para me perguntar alguma coisa. Vou ficar muito feliz em responder. Então, basicamente é isso. Muito obrigada pela oportunidade. E se acontecer da gente se encontrar de novo aí em alguma outra monitoria, espero vocês novamente. Muito obrigada, gente. Até.